Olá, amigo, amiga, bom dia. Vamos à Bíblia? Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã, e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. O texto aqui está falando de um rei que reinou em Jerusalém e começou a reinar com 25 anos de idade. Veja, jovem, não é? Bem jovem, na flor da idade, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. Detalhe, verso 2. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você que conhece a Bíblia sabe, em especial o Antigo Testamento, normalmente quando os autores dos livros dos reis e das crônicas fazem referência aos reis de Israel, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, eles começam a biografia do rei, a história do rei, assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. A ênfase inicial está na maneira como o rei relacionava-se com Deus. E uma dessas duas expressões é usada: fez o que era mal ou fez o que era reto. Naturalmente, a gente entende. Quando diz fez o que era mal aos olhos do Senhor, significa desprezou a Deus, ignorou os conselhos do Senhor, viveu de acordo com sua cabeça. Mas quando fez o que era reto aos olhos do Senhor, significa que foi um rei humilde, que atendeu às orientações do Senhor, foi obediente a Deus. No caso de Amazias, diz, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Parece ok, só que em seguida vem uma observação, mas não com coração íntegro. Sabe quando duas pessoas estão falando a respeito de uma terceira e uma delas diz assim: fulano é uma pessoa ótima, mas... Quando diz o mas, você já sabe que depois vem a bagaceira, não é? Depois vem o problema, vem a observação normalmente negativa. O texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Numa outra versão diz assim, não com sinceridade ou não de todo o coração. Ele serviu ao Senhor, mas não serviu a Deus de todo o coração, não com coração íntegro. É possível que tenha sido aprovado pelos homens, pelas pessoas, mas ele foi reprovado por Deus, porque Deus vê além daquilo que os olhos enxergam. Deus ouve mais do que as palavras dizem. Ele sabe mais do que os nossos atos revelam. Deus sabia que o rei Amazias o servia, mas não era com um coração íntegro. Ele estava dividido entre servi-lo e não servi-lo. E a pergunta para mim e para você, inevitável, é: como nós temos servido ao Senhor? Eu quero terminar, antes de orar, com estas palavras que estão no Salmo 86, verso 11. Essa é uma linda oração, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. O salmista aqui está pedindo a Deus que lhe ajude a ter um coração íntegro. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe no meu coração o desejo de temer o teu nome, de te servir com sinceridade. O desejo de Deus é que seu povo o sirva com integridade. O reino de Deus deve ser nossa prioridade e a Ele nós devemos prestar nossa absoluta lealdade. Deus nos abençoe. Que você e eu sirvamos ao Senhor, mas o sirvamos de todo o nosso coração. Vamos orar? Senhor, Tu sabes quantas vezes nesse mundo perdido e com essa natureza pecaminosa que ainda temos, ficamos divididos entre Te servir, Senhor, e não Te servir. Ajuda-nos, Pai. Continua a obra que já iniciaste em nós. Converte completamente a Ti, Senhor, nosso coração, para que nós o sirvamos, para que nós Te sirvamos com integridade. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.